Entrevista. Sete horas mais 34 minutos, 7h34. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando nessa manhã gelada de segunda-feira com o Jornal da Manhã Entrevista. Olha, de acordo com o Cimepar, que registra de meia e meia hora, aqui em São Miguel do Iguaçu tem uma estação, né? De meia e meia hora registra a temperatura. Às 7 da manhã estávamos com menos de 4 graus. Olha, foi surpreendente essa temperatura. Até achei que estaria um pouco mais, né? A previsão era de 5 de mínima, né? E provavelmente chegou menos do que isso, né? Bom, no Jornal da Manhã Entrevista, vou conversar com Amarildo Slovinski sobre o zoneamento agrícola para a cultura de soja. E há muitas dúvidas ainda, né? O pessoal se perguntando, muita gente vai tentar seguir o protocolo anterior, muitas pessoas vendo com possibilidades, novas oportunidades nesse momento com essa nova formatação do zoneamento agrícola, ou seja, podendo começar a partir do 1º de setembro. Mas mesmo assim o produtor ele tem um pé atrás com algumas circunstâncias, principalmente quando se trata do seguro, né? Precisa se ter um entendimento, né, mais claro, porque os recursos investidos estão cada vez mais altos, né? E o retorno a gente está vendo que ele diminuiu bastante. A gente vê o preço hoje da soja, né? O preço do milho. Então é uma realidade que o produtor tem que se atentar. Amarildo, vamos começar aí para o dia 1º de setembro. Tá valendo? Essa data já tá valendo para essa safra? Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. A partir de 1º de setembro, né, aqui tem muita gente nos perguntado, a gente tem conversado, tem algumas pessoas que têm nos levantado essa questão, de que para o vazio sanitário já estaria ok, e para o seguro ou para o agro não. Não, mas de acordo com a portaria ali publicada, conforme nós conversamos naquele dia do podcast, a portaria foi publicada ela é do dia 17, só que foi publicada dia 19 de julho, né? As variedades de soja constantes no grupo 1 da portaria do zoneamento do mapa estão autorizadas sim a plantar a partir de 1º de setembro, né? E muita gente levanta essa questão, né, para efeitos de seguro agrícola perdão, e para o agro. Então, para que tenha cobertura do seguro agrícola ou para o agro, tem que obedecer essa regra, né, plantio a partir de 1º de setembro. Aí existe também uma outra questão, muitas pessoas levantam a questão, mas de acordo com as empresas detentoras da semente, né, lá a recomendação a partir do dia 11 de setembro. É que antes não havia zoneamento antes do dia 11, né? Só a partir de 11 de setembro, né? O zoneamento não era o dia 1º. Então, logicamente, que elas recomendavam, né, o plantio a partir do início do zoneamento, que era 11 de setembro. E não atualizaram ainda os seus catálogos, né, ou nas redes sociais, na internet. Mas uma coisa importante frisar, né? Nós buscamos aí, na época, em parceria com outras pessoas, outras entidades, a antecipação do zoneamento agrícola e, primeiramente, a gente buscou a antecipação do vazio sanitário, né? O vazio sanitário é uma coisa, o zoneamento é outra, bem diferente do outro, né? O vazio sanitário é não haver soja plantada no estado do Paraná durante 90 dias, né? Não haver soja germinada, né? Que se encerra agora no final do mês. Então tem muitas pessoas, tem alguns produtores que se plantarem antes do dia 1º de setembro e a soja germinar depois do dia 1º de setembro, ok, em relação ao vazio sanitário. Mas para cobertura de Proagro e seguro, não. Cobertura de Proagro e seguro, o plantio tem que ser a partir de 1º de setembro. Então quem plantar antes do dia 1º de setembro aí, que tenha porventura contratado seguro ou Proagro, tem que nos procurar ou nos avisar, ou a instituição onde fez, né, a contratação do seguro do Proagro, para que faça o cancelamento, porque se houver aí uma sinistralidade não terá cobertura se o plantio for realizado antes do dia 1º de setembro. Agora, para vazio sanitário, o que importa é a soja germinada, né? Então, eu sei que ainda está bastante frio e um pouco cedo, né?
De repente umas pessoas, outros, alguns produtores, outros vão querer plantar no dia 1º de setembro. Então, para vazio sanitário, desde que a soja germine a partir do dia 1º de setembro, está ok. Agora, para seguro ou pro agro, tem que ser a partir de 1º de setembro. Lembrando que a gente buscou essa antecipação de vazio sanitário, né, e de zoneamento agrícola, justamente para a gente fugir do calorão de dezembro ali, né? Altas temperaturas a partir do dia 20 de dezembro até o dia 10 de janeiro, onde nós temos aí um calor excessivo que chega a 40 graus e até mesmo escassez de chuva, né? Você chega ali no final de dezembro, a tua soja está enchendo o grão e o produtor fica naquela apreensão ali, Natal e Ano Novo, não chove, calor, né? Então a ideia é que chegue ali no dia 24, vésperas de Natal, do Natal ali, já com a soja pronta e o produtor mais tranquilo, né? Lembrando que isso foi, né, nós buscamos isso aí para variedades, né, de abertura de plantio, né, com um ciclo mais longo, né? A ideia foi antecipar o vazio sanitário e zoneamento para que o produtor possa plantar aquelas variedades de abertura de plantio, ciclo mais longo, e chegue ali, em final de dezembro, já com ela pronta, né? Agora tem variedades, né? Nós, mesmo com essa antecipação de zoneamento aí, nós não podemos ir contra a recomendação das empresas que vendem as sementes, né? Então, a recomendação mais correta que tem, mesmo que nós tenhamos aqui o zoneamento a partir do dia 1º de setembro, a recomendação mais correta que tem e que o produtor deve seguir é aquela em que consta nos catálogos, nas recomendações técnicas das empresas que vendem a semente de soja de acordo com as variedades, porque tem variedade que muitas vezes você quebra o plantio agora a partir do 1º de setembro, mas a melhor época de plantio dela é a partir do dia 15 de setembro. Porque tem muito a ver com a temperatura, com todas as condições que está disponível. Não adianta ter uma semente que não germina bem em terra fria, né? Por exemplo, né? Nesse começo e tal. E uma coisa assim, colocar, Amarildo, nesse sentido, que conversando com produtores e dependendo das regiões, é engraçado que dependendo das regiões são cabeças e cabeças, né? Tem regiões aqui próximas, inclusive de São Miguel do Iguaçu, que eu me lembro isso há 10, 15 anos atrás, que era uma luta para plantar antes do dia 15 de setembro. Não se conseguia justamente porque já sentia isso. Já tem muita gente próximo de Medianeira, ali Serranópolis, já prefere plantar em outubro, né, seguindo a risca e talvez muitas vezes a recomendação, inclusive, da semente que ele tem e de uma série de fatores que só ele conhece naquela área. Então, assim, também tem que se entender esse ponto de vista, só que está cada vez mais difícil a gente ter uma previsão, né, porque cada ano é um ano, está cada vez mais diferente, não tem uma regra. Então, o melhor de tudo, tendo essa oportunidade dia 1º de setembro, eu sinto que o produtor, mesmo aquele que ainda está um pouco inseguro, nem propriamente com o zoneamento, mas sim com o fator de clima, que ele sempre seguiu uma risca, né, do que ele fazia, do que ele aprendeu, mas eu vejo até com outras possibilidades. Tem produtores, por coincidência, nessas últimas safras que foi antecipada, né, por virtude também dos problemas climáticos, teve gente que conseguiu fazer terceira safra, né? Conseguiu meter um trigo, conseguiu meter uma cobertura com um pouco mais de rentabilidade. Então, quer dizer, abriu-se também outros espaços que talvez o produtor também não teria tempo e não conseguiria dar atenção para o solo. Então, eu vejo assim que tem muitas possibilidades, mas também o produtor tem que prestar muita atenção com a área dele, né? Hoje, falando em variedades, né? Tem variedades, nós temos microclimas aqui de variedades que se adaptam melhor na beira-parque e que se adaptam melhor na beira-lago, né? E também, assim, a gente conseguiu trazer aí o vazio sanitário, o zoneamento, conseguiu antecipar. Mas o principal é o seguinte, né? Não adianta também, às vezes, o produtor querer plantar, né? Agora está um pouco frio o plantio ainda, né? Na cultura da soja. Acho que na semana que vem, no dia 1º de setembro, nós ainda teremos um único dia de temperatura com mínima de 9 graus aí.
Mas o importante do produtor não é nem tipo assim, seguir o zoneamento aqui, a risca do vazio sanitário, lógico, isso tem que ser feito para efeitos da questão legal aí, de não ter soja germinada até o dia 1º de setembro, plantar dentro do zoneamento para ter cobertura de seguro para o agro. Mas o importante é o seguinte, é não plantar no pó, né? Você vê aí que quando você for plantar, você plantar antes da chuva, vê que tem algumas previsões, não um dia só, mas 2, 3 dias, para que, de preferência, tomar cuidado com essas trombas d'água, né, com cascão aí, ou plantar depois da chuva. Então, e nós vemos aqui que, apesar de a gente estar aí com vazio e zoneamento a partir de 1º de setembro, pelo que eu tenho visto aí, chuvas próximo ao dia 15 só de setembro, né? Vai ficar uns dias aí sem chuva, então assim, não resolve você sair plantando já a partir do dia 1º ou até mesmo essa semana, se você vai ter um longo período aí sem chuvas, né? Não vai ter temperaturas altas, mas a chuva a partir do dia 15, significativa mesmo ali. Então, o que eu vejo, né, a gente estava naquela ansiedade, muita gente naquela ansiedade de a partir do dia dessa semana e quem sabe começar a plantar, ou da semana que vem, né, que essa semana que vem estaria coberto com o seguro e o Proagro, mas a gente tem que olhar também a previsão, né? Se tiver umidade na terra, ok, para poder germinar, mas tem que olhar a previsão também para frente, tomar o cuidado de não plantio no pó. A gente sabe que o seguro agrícola ele não cobre, tem que ter esse cuidado que ele não cobre seca até o 2º trifólio da soja. A seca começa a sua cobertura a partir do 2º trifólio, então por isso que a gente não recomenda plantio no seco, né? A cobertura que tem ali do plantio até o 2º trifólio para replantio é tromba d'água, excesso de chuva, aquele cascão e granizo, né? Então, esse cuidado de plantio em condições climáticas adequadas tem que ser bastante observado. Mais importante do que, lógico, a gente ter conseguido antecipar isso aí, mas o plantio dentro de condições climáticas adequadas para que tenha uma boa germinação e bom desenvolvimento da planta, né? E aquilo que você fala, cada variedade tem, de acordo com as empresas que vendem, que produzem, que recomendam, eles fazem estudos, eles fazem os testes a campo e analisam qual a melhor época de plantio para altitudes, no caso de 250, 300 metros de altitude, que é o nosso caso, a partir de 400 metros aí, que é Matelândia para cima. Então, cada variedade tem aí sua particularidade em relação à altitude, em relação à temperatura, em relação a microclima beira-lago ou beira-parque. Então, por isso que muitas vezes a recomendação deles não é no início de setembro, mas a partir do dia 15, dia 20, são variedades mais precoces, né? Que também não adianta você plantar agora, que ela depende muito do fator luz, né? Plantando agora, de repente plantando lá na frente, aquela lá na frente de repente vai crescer mais do que você plantar agora, entendeu? A partir de 1º de setembro, porque esse fator luz e o calor faz diferença na hora do arranque, né? Então, e as variedades que são recomendadas para abertura de plantio são aquelas de ciclo mais longo, que foi o que nós buscamos, né? Antecipar vazio e zoneamento para que seja aberto o plantio com essas variedades de ciclo mais longo e chegue em dezembro já estejam com essas variedades prontas, com uma produtividade razoável ali. E até olhando a previsão do tempo aqui através do CIMEPAR, nos próximos 15 dias até o dia 9 de setembro, não tem previsão de chuva, né? Não tem, e temperatura estável, né? A gente vai começar a esquentar, né? De fato, aquele calorão vai começar a esquentar a partir do dia 5, com 26 graus, e a gente vai chegar a 40 graus no dia 9, seguindo essa previsão. Então, vamos ter, assim, temperaturas intensas. A partir daí é um mistério, né, que a gente vai ter. Você já trouxe uma prévia de que talvez venha chuva, talvez já seja um movimento para viração, né? E que a gente torce, porque os mais antigos diziam, né? Quando chega muitas essas variações e chega nesse pico de temperatura aqui e se passa sem chuva, aí a gente tem um problema mais acentuado, ou seja, um período mais longo sem chuva. Então a gente torce para que realmente nesse período aqui, nessa quebrada do mês, aconteça a viração e que possa vir a chuva esperada, porque com temperatura nesse nível, né, acima de 30 graus já, com essa condição de seco, né, fica difícil, né? Lógico que alguns
depende dos modelos que a gente consulta aí, né? Existe muita variação entre um e entre outro, né? Lógico que é um pouco longe ainda para a gente falar em temperatura, né? Talvez eu não acredito nesses 40 graus, que eu tenho alguns outros modelos que a gente olha que é algo em torno dos 30 aqui, né? 30 a partir do dia 9 de setembro aí, né? Um mínimo de 18 e máxima de 30. E lógico, mas para que chova tem que existir aí um aumento da temperatura, de repente ficar um pouco mais abafado, né? E ocorrer aí como é que a gente fala aí, quando a evaporação e o movimento necessário aí, a pressão também atmosférica para que ocorra a chuva. Então, possivelmente aí, conectando agora aí essa questão de possibilidade de chuva em alguns modelos, alguns sites aí, nem ali a partir do dia 13, 14, 15 aí, junto com essa temperatura mais elevada, possivelmente aí na metade de setembro tem uma chuva razoável para que ocorra a semeadura aí, né? Então, tanto para quem quiser plantar de repente antes, se tiver aí uma certeza de chuva, para quem queira plantar um pouco depois. Então eu imagino que próximo ao dia 15 vai, se não ocorrer agora, nesses primeiros dias de setembro, se não tiver umidade suficiente para germinação, mas próximo ao dia 15 eu imagino que antes e depois do dia 15, boa parte da soja na região oeste do Paraná será semeada, né? Aqui em São Miguel do Iguaçu, uma característica muito grande, né, da velocidade da safra de soja, né, que a gente, quando se fala no estado em colheita de soja, aqui já está finalizando, né? Exatamente, eu lembro que antigamente plantava-se, lógico, tudo vai mudando, a tecnologia de variedade de semente vão mudando, né? Antes você tinha soja de ciclo mais longo, hoje você tem uma soja de ciclo que a gente chama de indeterminado, né? Antes você tinha lá, se não florescesse em determinado período, você não produzia. Agora a soja, o ciclo indeterminado, ela floresce continuamente ali até que ela encerre ali a sua fase de florescimento, né? E comece a colocar ali o que a gente chama de canivete, as vagens ali, né, da soja ali. Então você tem aí um incremento, uma melhora na tecnologia. E antigamente se plantava soja aqui em outubro e novembro para você não ter problema de falta de chuva no período crucial de florescimento e enchimento de grão. Agora, de acordo com a evolução das variedades de tecnologia e de acordo com as mudanças climáticas, você vai adequando, né? Então, antigamente nós colhíamos soja aqui 28 de fevereiro, 30 de março, agora raramente a gente passa de final de janeiro aí na colheita da soja. É benéfico também para a cultura de milho, né, que você consegue antecipar um pouco, o milho safrinha, antecipar um pouco aí o plantio para obter umas produtividades melhores aí, né? Então, você falou em terceira safra, quem sabe um dia aí a gente, na nossa região, a gente consiga fazer uma terceira safra, a região de Ubiratã ali, eles já faziam, né, soja, milho e trigo, né? Uhum. O sudoeste, o zoneamento da soja foi estendido para plantio até 31 de janeiro, já faz uns 2 anos, para que eles possam fazer ali feijão, soja e trigo, né? Então, nós ainda, lógico, temos aí os nossos intervalos de falta de chuva aí, que dificultam um pouco, né? O que a gente trouxe agora de momento foi essa questão de cobertura, de repente intercalar uma cobertura, melhorar a performance da terra, a matéria orgânica, uma pequena rotação de alguns dias para que de repente isso tenha aí uma melhora aí, apresente algum resultado já na soja. O calor é o grande desafio para a terceira safra? O calor e a janela, né? Porque muitas vezes você não tem janela suficiente, você olha, tira a soja, planta o milho safrinha. O trigo aqui é uma cultura na nossa região aqui que, devido aí a altas temperaturas, ele sofre um pouco, né? Principalmente com questão de doença aí. Então a altitude não é mais adequada para ele aqui. Logicamente que tem produtores aí que conseguem umas produtividades até razoáveis e bastante expressivas para a região, né? Então investe em tecnologia, mas é uma cultura que realmente, né, tem sua dificuldade no desenvolvimento devido à temperatura, né, e devido à altitude aqui. Então é um desafio ainda, né, a gente conseguir
implementar uma terceira safra, por mais que tenhamos aí soja super precoce, milho safrinha super precoce, trigo também precoce, né? Quanto mais precoce, mais água na hora certa precisa, né? Então essa é a grande dificuldade. E o trigo para a região, realmente o que dificulta é o calor na sua época, e às vezes dá um veranico ali de março, de maio, aquele vento seco, e isso prejudica bastante a cultura. Teve alguns produtores aqui na região, né? Bem poucos, alguns que já plantam faz um tempo, mas teve alguns apostando, deixando um pouco o milho safrinha de lado para plantar feijão. Só que o desafio é esse, que todos citaram por causa do calor e a falta de regularidade de chuva. O feijão é uma cultura muito rápida, em 90 dias ele já tem seu ciclo definido. Além de bastante pressão de pragas, de insetos, como a mosca branca, que você tem que entrar várias vezes, diversas vezes para controlar. Se você tiver um período de escassez de chuva, um período de seca, junto com uma alta temperatura, realmente a cultura não aguenta, né? Então, feijão a gente tem primeira, segunda e terceira safra no Paraná, né? Tem 3 épocas de semeadura. E aqui na nossa região aqui, você tem que tomar um cuidado para você não semear de forma que pegue calor, de forma que pegue, né, que chova quando a cultura está ali. Você tem que cuidar dele extremamente, com cuidado muito maior do que propriamente na cultura da soja. E se você plantar também aí no inverno, você plantar final de fevereiro, tiver uma temperatura aí de 5 graus, como foi essa hoje aqui também, basta para que o feijão também não aguente, entendeu? Então, é uma cultura bastante melindrosa aí que tem que ter um certo cuidado, e muitas vezes o pessoal planta no final do ano aí, dezembro, né, tem que chover para poder colher aí junto com a cultura da soja aí, e é uma cultura que realmente tem que ter seu cuidado aí, principalmente em relação à seca aí na nossa região. E o detalhe é que essa aposta aconteceu porque faltou feijão no mercado, né? E o preço ficou bem vantajoso a ponto de tentar, né, cultivar aqui na região. E se a gente andar um pouco bem a fundo, a gente vê muitas iniciativas legais assim dos produtores, desde sorgo a tantas outras, aveia, né? Tantas tentativas, né? Por isso que a gente fica assim esperançoso, né? Que logo todo esse conhecimento ele vai sendo trocado e a gente chega numa conclusão com essa notícia importante, né, do novo zoneamento, né, com a nova data para o dia 1º de setembro. Então eu acredito que todo esse conhecimento, uma hora ele vai conseguir ser aplicado de uma forma mais assertiva e a gente vai ter melhores resultados. Igual você falou do feijão, o feijão é uma cultura que, além do problema climático, você tem que ter cuidado também no preço, né? Que a variação de preço dele, quando você planta está R$ 300 a saco, quando você vai vender está 200, 150. Então é um outro desafio que o produtor tem que enfrentar, né? Falando também agora sobre o zoneamento, né? Para a gente fazer um resumo básico do que a gente falou aqui. Muitas pessoas também falavam, e as seguradoras vão aceitar esse zoneamento a partir do dia 1º? Então, as seguradoras que nós trabalhamos, né, que nós representamos, nós consultamos todas elas formalmente por e-mail, e elas nos retornaram o e-mail dizendo que vão respeitar o zoneamento a partir do dia 1º de setembro, né, para efeito de seguro. Então, assim, a gente pode falar para aquelas seguradoras que a gente representa, aquelas que a gente não representa, nós não podemos falar a respeito delas, né. Então o que fica aqui realmente aí é que para efeito de seguro agrícola e para o agro, o plantio deve ser realizado a partir de 1º de setembro, entendeu? Lavouras implantadas aí antes do dia 1º de setembro não tem cobertura de seguro para o agro, né? Mas o que fica aqui é que o produtor tem que observar realmente a questão de chuvas, né? A questão de plantio, semeadura adequada, né? Para que não tenha problema de germinação aí, ou né, no início da cultura de soja, para que a soja tenha um arranque de forma significativa, adequada aí, para que não perca tempo e chegue no final do ano já esteja praticamente pronto. Amarildo, muito obrigado. Beleza? Obrigado, sempre à disposição. Qualquer dúvida que o produtor tiver em relação a essa questão de zoneamento aí, nós estamos à disposição para esclarecer, e desejamos a todos aí
que tenhamos aí sucesso no plantio, no cultivo da soja e que tenhamos todos aí uma boa safra 2024, 2025, 2025. 7h59, direto para o esporte, para fazer um resumo desse final de semana rapidinho, só para destacar que o São Miguel Futsal deve anunciar hoje